Otaku é o termo mais constrangedor da internet atualmente, na minha opinião, pelo menos em relação a esses termos de pertencimento a algum grupo. É sério, eu acho que não tem nenhum termo que é mais inaceitável de ser usado hoje em dia do que otaku, que não seja diretamente um crime, né, pra deixar claro. O negócio é tão feio que é cringe você se chamar de otaku, tanto quanto chamar outras pessoas. Dos dois jeitos você parece um mongoloide enorme falando essa palavra. Assim parece que sempre foi um termo extremamente cringe, e meio que foi mesmo, mas ele já teve seus dias de glória. Se não tivesse tido um momento onde as pessoas que assistiam anime realmente se diziam serem otakus com orgulho, hoje não teríamos as compilações de memes de otakus ruins número 543. Tá bom, eu acho que inicialmente é preciso entender o contexto da comunidade de animes de muitos anos atrás e como ela chegou no momento em que nós ouvimos hoje a palavra otaku e já pensamos no sujeito de 14 anos com o moletom da Katsuki no calor do interior do Sergipe. Há uns 15 anos atrás, uns 10 assim, né, a comunidade de anime era muito menor, quase uma população marginalizada da sociedade, praticamente. Antigamente era mais fácil você encontrar um metaleiro maluco na rua, insano. Posso pegar o seu número? Não, ele é meu! Do que alguém com que assistisse qualquer desenhozinho japonês. Bizarro. Ser fã de qualquer anime antigamente já te taxava como o mais esquisitoide da história. E por conta desse tipo de coisa que a comunidade que existia era muito mais unida e até muito mais variada, assim, né? Porque muitas pessoas gostavam de coisas diferentes. Hoje em dia, meio que cada anime em específico e mangá possuem a sua comunidade aqui no Brasil. Existem os fãs de One Piece, os sobreviventes de Jujutsu e as lendas que acompanham Onichan Washimai. Esses últimos aí nem tanto, né? Pois é. E por ter menos pessoas, existia uma necessidade maior de identificação, de união também, né? E daí que veio o termo otaku. Era como o nome da espécie, tipo os emos ou as armies de K-pop, sabe? O termo, ele obviamente vem do Japão e ele quer dizer algo como estranho, né? Desconhecido, ou quem não sou eu. Mas ele é usado no contexto de pessoas que são aficionadas em algo como quadrinhos, filmes, animes ou até idols e música, assim. Basicamente era meio que o termo nerd geek específico do Japão, sabe? Mas o termo é bem pejorativo mesmo, sendo associado a pessoas que colecionam muito e vivem muito no mundo das mídias e tudo mais, que não tem habilidades sociais e esse tipo de coisa. Mas ele foi bem popularizado pelo assassino otaku, que foi um caso de assassinato muito famoso no Japão, de um otaku que matou 4 meninas aleatórias, e na casa dele encontraram uma grande coleção de DVDs de animes, de filmes de terror, que foi que deu a nomenclatura pra ele de assassino otaku, sabe? Então o termo não é um dos mais legais, mas eu acho que ele ficou popular porque, ele é o termo pra nerd originário do Japão, forte lá, e a maioria das pessoas nem sequer pensava muito sobre o quão pejorativo ele é. 2, de qualquer maneira, a comunidade não só de animes daquela época, mas a internet toda era bem autodepreciativa. Era meio que uma forma do povo daquela época dizer, tipo, sim, somos estranhos e não tem nada que você podia fazer a respeito. E eles meio que abraçavam a causa da própria esquisitice. E 3, as pessoas eram fãs de Metal Gear Solid e aprenderam o termo com o Otakon. Essa terceira opção eu duvido bastante, pra falar a verdade. Mas é interessante que aqui no Brasil adotamos o termo japonês mesmo. Mostra que temos uma afiliação maior com eles do que se tivéssemos adotado o termo que eles usam em inglês, que é o weeb. Weeables. O weeb tem o mesmo significado que otaku aqui no Brasil, um cara muito aficionado por cultura japonesa, mas o termo weeb realmente funcionou e até hoje os caras realmente se declaram weeb às vezes. Mas ele também tem uma conotação pejorativa, não entenda errado, e é associado a pessoas bem especiais. Mas pelo que eu percebo, tem muita gente que não tem muita vergonha de ser associada a esse termo, e só de nota de rodapé aqui no Brasil, o termo otaku evoluiu e teve várias variações, como otome, que em japonês significa tipo donzela virgem, mas aqui era definido para as meninas que gostavam de anime e faziam parte dessa bolha e queriam se encaixar, e geralmente faziam vozinha de loli por algum motivo e ficava forçando. Isso aqui era bem crinjola aquela época. E sobre abraçar a causa da esquisitice, teve uns anos que malandro não tinha vergonha nenhuma não, viu? Em geral, o anime mais famoso daquele período era Naruto, de longe inclusive. Naruto era absolutamente gigante antes da fama do Guto Barbosa, maldito.
Assim, ele ainda é gigante, mas entre todos os animes shonens populares, ele é absolutamente o que mais sofre em simplesmente ser duramente criticado, ignorado e odiado. E eu sinto que um pouco da culpa disso tem a ver com essa época que tinha coisas pequenas, como os manos que viviam tentando fazer os selos de mão no intervalo do colégio, ou coisas maiores, como a famosa corrida Naruto, que dava o que falar, meu caro. Deu tanto o que falar que esse estereótipo novo aí do otaku, o jovem que assiste anime, fala frases em japonês, se veste de desenho e causa o fim da sua linhagem, ficou tão famoso que a Globo fez um personagem baseado nisso na novela A Força do Querer, em 2017. O que demonstra bem o tipo de visão que as pessoas tinham desse tipo de gente já naquela época. Inclusive essa novela já passou no Vale a Pena Ver de Novo, então sinta-se velho aí. A partir daí foi só ladeira abaixo. O termo otaku só foi ficando cada vez mais associado com vergonha alheia, seja pelos memes de anime sobre waifus, seja aqueles vídeos de pessoas tentando falar igual anime, ou só um cara existindo. O estrago estava feito até demais. Mas ainda existiam ali pessoas que não tinham muita vergonha de se chamar de otaku. Ainda existiam guerreiros. E tem muita coisa que dá pra comentar sobre a existência do otaku na net, como a simples existência da música geek, ou como era mais conhecido naquela época, o rapzão de anime, né, meu? E sim, sempre foi considerado bem cringe, naquela época principalmente, mas tem coisas mais interessantes, como os caras que queriam desvincular a ideia de que otaku não transa, e falhando miseravelmente nisso. A pandemia então veio e ela mudou bastante coisa. Uma delas foi o aumento na quantidade de pessoas que começaram a assistir anime. A comunidade de animes desde então se desenvolveu muito, inclusive com vários criadores de conteúdo crescendo. A maioria focada em falar agora da qualidade dos animes e suas histórias de uma forma até mais técnica ou crítica, e de repente a maioria das pessoas passa a se importar muito com narrativa, construção de personagem, quadrinização e outros vários termos que existiam e eram discutidos antes, mas só passaram a realmente ser muito relevantes de uns anos pra cá. De repente, todas as discussões de anime agora você vai ouvir as pessoas falando a palavra obra, como se a cultura japonesa inteira fosse um canteiro de construção. E esses termos chegaram até nas crianças que hoje são capazes de analisar todo o arco de personagem do personagem Shadow no filme do Sonic 3, mas são incapazes de controlar a própria bexiga. Por conta desse foco na qualidade das obras, meio que ninguém quer mais ser fã daquelas obras ruins. Que obras ruins? Bem, qualquer obra que as pessoas começaram a tacar pau, seja por algum acontecimento recente aleatório que tenha acontecido no mangá, que as pessoas julguem como errado ou clichê, ou por algum revisionismo maluco de alguém que tenha assistido algum anime de 20 anos atrás e pensou, isso aqui não é tão bom quanto o Sousou no Frieren. Resumindo, grande parte das interações das comunidades hoje em dia gira em torno das pessoas catando pelo em ovo nos mangás para ter algo a criticar. Mesmo que não seja algo tecnicamente ruim para a história, só a opinião da pessoa muito extrapolada. E talvez até um pouco de clubismo, se assim podemos falar. Teve alguns eventos assim depois da pandemia que eu acho que ajudaram aí a pôr um fim nessa comunidade aí, o fim do termo otaku. Primeiro, na minha opinião, foi o fim do Manga Livre e mais especificamente antes mesmo até disso, o fim da seção de comentários do Manga Livre, que o Manga Livre, caso você não saiba, era um site assim muito famoso onde você podia ler os seus mangás assim. Toda semana eles lançavam os semanais de todos os mangás lá, tudo certinho, né? E não, mas tinha sempre teve aplicativo de mangá, mas é porque o Manga Livre era um site muito famoso mesmo. E a comunidade daquele site era muito boa, era muito divertida mesmo. Tipo, cada capítulo de Berserk, por exemplo, tinha um cara que tava lá sempre fazendo uma análise precisa, assim, de cada capítulo em específico. Além do fato de tinha muito meme, muita piadinha interna, né? E tudo isso virou Lost Media 100%, assim, com o final da seção de comentários do site e depois o final do site, né? O que é uma pena, né? Porque hoje em dia fazer as análises dos capítulos de Berserk hoje, pra mim, seria muito mais fácil. Piadas, risos. Mas é o que eu acho que realmente deu uma martelada final no uso da palavra otaku pra sempre aqui no Brasil foram os vídeos que o Matheus Wang fez lá pra 2022. Que ele basicamente tinha tatuado o sotaku na testa, e aí ele começou a fazer um monte de vídeo assim, né, só com as otakaiadas assim, né, e outras mostrando outras pessoas tatuando o sotaku. Ele também tendo uma treta com os caras lá da Love Funk, assim, invadindo o local, pichando coisa de Akatsuki Naruto, porque ele era muito radical. E obviamente que isso aí tudo não passava de um grande teatrão, né, uma grande mentira, uma grande lorota que muita gente caiu e que deu muito dinheiro pro My Conquister na época, que sempre tava lá falando do Matheus Wang. E esse
esse negócio aí dele atacar Love Funk, né, com a gangue dos otakus, é porque naquela época a internet ainda tava um pouco naquela vibe do vinheteiro do funk, e é uma bosta. A minha flauta é mais E aí meio que os otakus, eles tinham esse bagulho assim de não gostar de funk, e que a cultura japonesa de animes e as músicas de aberturas eram muito superiores. Hoje em dia eu sinto que isso morreu completamente. A maioria das pessoas acha esse tipo de discussão assim sobre gosto musical meio estúpida. E por conta disso, e mais um pouco, que o termo otaku está defasado, pois ele diretamente remete a uma época onde as pessoas só se divertiam com os animes e pronto. Ninguém tentava entender a mensagem da obra, guys. Uma época onde a comunidade era uma só e todo mundo ficava feliz de conhecer uma história nova, ao invés de ficar com preconceitozinho com o estilo de anime da outra pessoa, porque é muito clichê pra você, a não ser que seja Darling in the Franxx, aí tem que ter preconceito mesmo, aqui é tropa evangelho, caralho. Não que antigamente não existisse rivalidade ou outros nichos de comunidade de anime, inclusive aqui é Team Dragon Ball, porra, pau no cu do Naruto. Team 7 is finally back from the dead! É só que tudo antigamente era bem menor e nada parecia tão importante. Hoje em dia, qualquer discussãozinha no Twitter parece mais que você iniciou uma nova guerra santa do que qualquer outra coisa. Tem até uma boa parte da comunidade que fica meio de cu doce assim pra qualquer outro tipo de história que não seja a seinen pra adultos, e que grande parte dos ronconzinhos de crias são na verdade uma bosta completa, e as pessoas têm que ter até vergonha de assistir esse tipo de coisa. Tem até muitos criadores de conteúdos que ficam nesse cu doce, mas sempre que botam eles pra ver um animezinho de garotinhas de anime, os caras acham bom. Por quê? Porque aquele Roncon em específico era muito maravilhoso? Talvez, mas é porque a maioria desses caras é tudo uns otaku bem enrustido. E eu sinto que boa parte da comunidade de anime hoje em dia, mesmo fragmentada, ela é desse jeitozinho ainda, sabe? Esse vídeo, ele é um pedido pra voltar essa gíria aqui pro Brasil? Não. O termo otaku, ele realmente é muito ruim, e é bom que ele evolua pra ser uma completa ofensa. Mas é só pra você ter em mente que toda vez que você vê alguém que não gosta de determinado tipo de anime, e depois que assiste, essa pessoa passa a gostar, você pode falar: "Ê, sai do armário aí, seu otaku fedido!" É, irmãozinho, complicada essa situação. Tem isso aí também, né, que mais ou menos lá nos meados de 2016, os esqueletos necromantes juraram uma guerra sagrada contra os otakus. E pelo fato de que hoje em dia eu não conheço mais nenhuma pessoa que se determina a si própria como otaku, podemos dizer que os esqueletos acabaram vencendo essa briga. É isso. Esse vídeo foi editado pelo Sunshine Kind Heart, e eu admito que eu não revisei ele, então qualquer coisa reclama com ele, porque eu não consigo ouvir a minha própria voz. Por favor, inscreva-se no canal, deixa o like, compartilha. E eu gostaria de dizer que o meu HD explodiu completamente, ele não existe mais. Então talvez eu não consiga trazer uns vídeos grandes aí durante algum tempo, porque o meu SSD que sobrou, ele é muito minúsculo e tem muito pouco espaço. E se torne um membro no canal. Até mais.